De acordo com o Ministério da Saúde, 1 em cada 4 brasileiros adultos tem diagnóstico de hipertensão arterial, uma doença silenciosa que pode levar à morte. Esse é o assunto da nossa entrevista de sábado. Hipertensão arterial. Você sabe o que é? Sintomas, causas? Pois é, essa é uma doença que atinge pelo menos 1/3 da população no Brasil. E hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas, as nossas dúvidas sobre a hipertensão. Na verdade, não sou eu quem vai tirar essas dúvidas, é o Dr. Pedro Dutini, cardiologista, que está aqui conosco. Doutor, muito obrigada por participar aqui dessa entrevista e tirar as dúvidas que a gente tem sobre hipertensão. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com tanta gente, um tema extremamente relevante. Extremamente relevante, doutor, mas muita gente ainda não sabe muito bem o que é a hipertensão. Então explica pra gente, doutor, o que é afinal a hipertensão? A hipertensão é uma doença sistêmica, é uma doença grave, onde você tem o aumento dos níveis pressóricos no sangue. E esse aumento dos níveis pressóricos no sangue, médio a longo prazo, ele começa a danificar as artérias de todo o corpo. Artérias da cabeça, artérias do coração, artérias dos rins, das vistas, de todo o corpo. E isso provocando doenças e complicações muito sérias a curto a médio prazo. Doutor, a hipertensão, ela tem sintomas? Eu consigo perceber que eu estou me tornando uma pessoa hipertensa ou não? Ou ela não tem sintomas? Existe uma confusão muito grande que as pessoas de casa fazem em relação à pressão ter sintomas. Às vezes é aquela coisa de que eu estou com uma dor na nuca, uma dorzinha de cabeça, eu acho que é a pressão. Mede a pressão e ela está alta. Ela fala, poxa, é a pressão. Não, não é. A dor na nuca, a dor de dente, dor de joelho, de onde quer que seja, a dor libera adrenalina na circulação, que faz com que haja um aumento da frequência cardíaca e vasoconstricção. Os vasos se fecham e a pressão acaba subindo. Então essa questão de, a pressão alta dá sim, dá dor na nuca? Não. Toma um remédio para a dor que você vai ver que a pressão vai cair. Pelo contrário, isso é o grande mal, a pressão é silenciosa e silenciosamente ela vai minando, ela vai sobrecarregando os órgãos. E aí sim, se eu puder falar para você e pessoal de casa, pressão alta dá sintomas? Dá infarto, AVC, perda renal, cegueira e outras complicações orgânicas. Mas então, na verdade, isso não é um sintoma, né, doutor? Isso é um resultado mostrando que eu já tenho hipertensão, que eu já tenho esse problema, né? Perfeitamente. Esse é o grande problema. Como ela é silenciosa, as pessoas muitas vezes só vão descobrir a hipertensão quando já aconteceu o grande problema, o grande dano orgânico, como, por exemplo, o infarto, por vezes até fatal. E aí não dá nem para descobrir se tinha pressão alta ou não, né? Tem como eu evitar? Tem como eu fazer alguma coisa para eu não me tornar uma pessoa hipertensa, para eu não chegar nesse ponto de ter esses problemas todos? Uma vez que a pressão alta não dá sintomas, o ideal é que pelo menos de 1 a 2 vezes por ano, isso se for pessoa rígida, que não tem nenhuma complicação, nenhuma doença, faça uma medida da pressão. E se a pressão estiver alta, procure um cardiologista, um clínico, para que possa fazer o correto manejo da hipertensão. Doutor, muitas pessoas falam, eu tenho pressão alta, outras falam assim, não, eu tenho pressão baixa. É o mesmo problema, eu ter pressão alta, eu ter pressão baixa? Eu sou uma pessoa hipertensa se eu estou nessas duas pontas? De fato, a pressão baixa, ela sim pode dar sintomas, tá? A pressão baixa, ela pode dar dor de cabeça, a pressão baixa pode dar tontura, sonolência, mal-estar. Tá com esses sintomas, mediu a pressão, tá lá 7/5, 6/3, provavelmente é da pressão. Mas a pressão baixa, a gente tem muita gente, por exemplo, principalmente mulher jovem, que tem lá sua pressão 9/6, 8/5 e está muito bem, obrigado. Isso não tem problema. Agora a pressão alta, como eu já disse, essa sim, ela é silenciosa, ela não dá sintoma nenhum e essa causa problema. É um erro as pessoas imaginarem que minha pressão é sempre 12/8. Não, a pressão não é uma reta. Se a gente faz um gráfico, um mapa de 24 horas, onde se faz medidas seriadas da pressão ao longo de todo o dia, a gente percebe que a pressão ela faz curvas. Sim, a hora que eu estou com vontade de fazer xixi, a pressão sobe. A hora que eu estou subindo uma escada, a pressão sobe. A hora que eu estou ansioso por conta de uma entrevista, por conta de um futebol ou de um jogo, a pressão sobe. Se eu estou no consultório, na frente do médico, a pressão pode subir. Então tem situações no dia que faz a pressão subir, só que quando a gente olha esse gráfico, o comportamento inteiro da pressão, a gente percebe que, olha, legal, ela varia, ela faz até alguns picos, mas a maior parte das medidas está normal. Ótimo, você não é hipertenso. Agora, o contrário é verdadeiro. Eu posso ter, por exemplo, aqueles em que chega no consultório a pressão é 12/8, saiu daqui a pressão está alta, à noite dormindo a pressão está alta.
E aí quando a gente vai ver esse gráfico, ele tem sim algumas medidas normais, mas a maioria está fora da faixa. Esse é um hipertenso. Como eu acabo desenvolvendo a hipertensão? 90% dos hipertensos são ditos hipertensos essenciais. A medicina ela vem evoluindo, mas ainda não conseguiu chegar na causa precisa por que aquela pessoa desenvolveu hipertensão. Existem alguns mecanismos propostos, como alteração renal, alteração da vasculatura. A gente sabe que a questão genética ela é importante. Agora, é claro, o estilo de vida faz toda a diferença. Se eu tenho alguém que acaba abusando do sódio, quer seja no sal, quer seja nos alimentos embutidos, quer nos alimentos industrializados, o sedentário, o obeso, aquele que fuma, eles têm uma chance muito maior de se tornar hipertenso. Muita gente pensa assim, eu sou novinho, não tem problema algum, só vou ter hipertensão quando eu ficar mais velho. Se engana, né? Jamais. Na realidade, a gente tem hoje uma incidência muito grande de hipertensão nas crianças, exatamente pelo estilo de vida desregrado, sedentário, comendo mal, né? Acaba já desenvolvendo hipertensão desde pequenininho. O pico de incidência de hipertensão é entre os 30 e 60 anos de idade, mas hoje a gente vê com muita frequência as crianças mesmo desenvolvendo hipertensão. Dr. Pedro Dutini, cardiologista, muito obrigada pela sua entrevista. Gente, ficou aí o recado, né? Deu para você entender certinho o que é hipertensão, como cuidar. Doutor, as pessoas têm que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu comportamento, na sua alimentação e começar a mudar agora, né, doutor? Com certeza, é uma doença traiçoeira e que se a gente consegue tratar desde o comecinho, dificilmente vai dar complicação. Muito obrigada pela sua participação. Sempre que a gente precisar, a gente vai chamá-lo. Eu estou à disposição. Agora, Momento Rio Vivo, parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Instituto Bandeirantes. A preocupação com o meio ambiente é um assunto cada vez mais discutido em virtude do futuro do planeta. Para ajudar na preservação, cabe a cada um de nós colaborar de alguma forma. Em Tremembé, um projeto com crianças e adolescentes tem mostrado na prática como fazer a diferença. É saindo da sala de aula que eles ampliam a vivência de mundo. Essa é a segunda vez que a Isabela visita esse espaço com a escola dela. O rendimento escolar não só melhorou, tanto que ela resolveu levar para casa o que aprendeu aqui. A minha mãe já me ajudou a fazer uma horta em casa, aí agora a gente está plantando. Tem couve, tem alface, aí tem morango também. O Centro de Educação Ambiental de Tremembé recebe crianças e adolescentes e oferece atividades permanentes sobre meio ambiente. São 35 projetos desenvolvidos aqui, divididos em várias oficinas. É uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de propiciar a educação ambiental para os alunos da rede aqui do município e outras pessoas ao entorno que queiram ter essa ferramenta de auxílio para conhecimento e combate a práticas não saudáveis ao meio ambiente, um ambiente voltado para isso, um espaço em que temos 35 projetos que nós desenvolvemos e as visitas são monitoradas. Em 8 meses, o projeto já atendeu 2.000 crianças e adolescentes. Aqui elas aprendem pequenas atitudes, mas que, se colocadas em práticas, têm o poder de transformar esse pequeno pedaço do universo em que vivemos, o planeta Terra. Eles consigam ampliar essa visão de mundo, né? Que o nosso tamanho, a nossa relação com o universo, que eles conseguem observar lá no laboratório, que o nosso planeta Terra perto de uma estrela não é nada. E a gente, então, em relação ao planeta Terra. Então, eles têm que ter esse cuidado com isso, né? A gente tem que cuidar de uma coisa muito, muito grande que, em comparação com o universo, ainda é muito pequeno. Já imaginou viver em uma casa como essa? É a geodésia, que é uma espécie de oca feita de bambu e barro batido. Uma construção ecologicamente correta e que no centro tem um sistema de reverberação acústica, o que dá um efeito sonoro quando instrumentos são tocados aqui por conta do formato da construção. É uma bioconstrução, uma construção sustentável, onde que a gente usa o bambu, que é um recurso natural, mas renovável, para a construção, tá? Então, ele é feito na forma de abóbada e ele, então, abriga todas as oficinas que nós desenvolvemos. Mas a interação que a casa oferece pode ficar ainda mais interessante. Uma
Uma parte da aula acontece justamente dentro dela, o que mostra que aprender brincando é sempre um aliado na educação e na formação de seres humanos cada vez mais conscientes e dispostos a mudarem seus hábitos para garantir um planeta sustentável para as futuras gerações. Eles aprendem a ter mais noção, mais conscientização do meio ambiente, inclusive do ambiente escolar, o cuidar, o preservar, tudo que tem assim, em seu torno, da escola, em casa, na cidade onde você mora, onde eles moram. Então, acho que isso é importante mesmo, para eles levarem para a vida deles esse aprendizado. Eles ensinam a gente a ajudar, assim, a cuidar do mundo. Muitas pessoas, assim, estão prejudicando o mundo, mas eu gosto desse jeito que eles ensinam a gente. A seguir, vamos mostrar a união de um casal que completa 70 anos de história e mostra que o casamento está em moda. Já já os detalhes, 7h10.